Tá? Ruth, capítulo 4, tá? Capítulo 4. Vamos lá. As Escrituras Sagradas. Vamos ler, estudar a Bíblia neste momento. Está com a Bíblia à mão? Eu não posso ver, mas Deus pode ver, tá? Então, espero que esteja com a Bíblia à mão. Espero que esteja aí já preparado para ler, para começar a fazer a leitura. Eu disse que a leitura hoje, o texto hoje é menor, né? Hoje a gente está finalizando o Ruth e nós vamos começar no capítulo 13 e vamos finalizar no capítulo 22, tá? Se Deus assim permitir, e com isso nós estaremos fechando, né, o estudo aqui do livro de Ruth, tá bom? Encontraram aí Ruth, capítulo 4, verso 13 em diante, todo mundo lendo. Pega a sua Bíblia aí e vamos ler as Escrituras Sagradas, tá? Ruth dá a luz a Obed. Bom, tem o casamento de Ruth, certo? Ruth e Boaz. Eles casam diante da bênção de Deus, com a bênção das testemunhas, nós estudamos isso, com a bênção da sociedade, da comunidade judaica, daquele contexto, pelo que percebe-se no texto, né? Eles aprovam o casamento. Isso é muito bom quando há uma aprovação do casamento, né? E o casamento de Ruth e Boaz é aprovado por todas por toda a comunidade judaica daquele contexto. Nós estamos falando aqui num tempo de mais ou menos 1250 a.C., né? Mais ou menos, né? Uma média aí, né? Quando a história de Ruth e Boaz aconteceu. Bom, então vamos lá. Primeiro versículo, que é o versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então o texto diz que Boaz, então, consumou o casamento. É o que nós chamamos de consumar o casamento, tá? Digamos que eles estavam namorando, todo mundo concordou com o casamento de Ruth e Boaz, todo mundo estava concordando, tudo beleza, mas agora não. Agora Ruth e Boaz, realmente, eles consumam o casamento. Eles vão para o que nós conhecemos como, claro, lógico, né, a relação sexual, tá? Aqui diz, coabitou. Essa expressão, coabitou, não é uma expressão muito usada por nós, né? A gente só escuta isso nos textos bíblicos, né? Coabitou. A outra expressão também é conheceu, é outro termo usado nas Escrituras. Coabitou, conheceu, aí fala de relação íntima, né? No hebraico, a expressão seria bo no hebraico, que dá a ideia de Boaz chegou a ela, né? Essa expressão do hebraico. Aqui então seria assim, né? Assim tomou Boaz a Ruth e passou a ser sua mulher, coabitou, ou seja, nesse caso aqui seria a expressão, chegou a ela, né? Chegou a ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, né, e tivesse um filho, tá bom? É isso daí. O casamento de Ruth e Boaz, a consumação do casamento, um casamento abençoado por Deus, um casamento que todo teve uma aprovação da sociedade judaica, mesmo ela sendo moabita. Moabita é só a gente olhar lá atrás nos contextos bíblicos, nós vamos perceber que os moabitas eles eram odiados pelos israelitas, mas aqui nesse caso aqui, Ruth consegue conquistar não só a sua sogra Noemi, como Ruth também consegue conquistar a comunidade judaica de Belém, tá? Então isso é algo assim extraordinário, um casamento, digamos, abençoado por Deus. Agora o verso 14 diz: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador.
Olha bem, resgatador. As mulheres, no caso, as mulheres judias chegam para Noemi e dizem, né, que bendita do Senhor, né? Ou seja, seja o Senhor, aliás, seja o Senhor bendito, né? Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar o quê? Um neto que será teu resgatador. Por que resgatador? Porque no conceito hebraico, o morto, filho, no caso Malom, filho de Noemi, ele continuava vivendo através dos filhos e netos e das gerações seguintes. Entendeu? A ideia resgatador nesse sentido é porque nós já falamos, o parente que é Goel, ele é o resgatador, mas o menino vai ser o resgatador porque ele vai continuar suscitar, né, manter a descendência do falecido marido, no caso de Noemi, que é Elimeleque, consequentemente de Malom, o filho dela, que era casado com Ruth. Agora, então, o filho agora, que Ruth vai ter com Boaz, que chama-se Obed, né? No caso, Malom vai continuar, tipo assim, vivendo, de certa forma, através desse resgatador, que é o neto de Noemi, que iria chamar Obed, entendeu? Deu para entender? É nesse sentido que é o resgatador. Por isso que o termo diz, aqui diz assim, hoje, bendito seja o Senhor, que hoje te dá um neto que será teu resgatador, que ele seja afamado em Israel, o nome dele seja afamado em Israel. Por que afamado? Afamado é ter grande fama. Mas por que o filho de Boaz e Ruth, Obed, teria grande fama em Israel? Porque o nome dele estaria vinculado ao rei Davi e também depois vinculado, por consequência, ao Messias, a Jesus Cristo. Por isso que esse termo é usado no sentido biológico, e também espiritual. No sentido biológico, porque esse menino, o neto de Noemi, Obed, seria o resgatador no sentido de que ele iria manter vivo o nome do filho dela, Malom, e o nome, consequentemente, do seu esposo, Elimeleque. Ou seja, esse é um conceito hebraico, né? O morto, ele continuava vivendo, parece até estranho, né, falar assim, mas o morto, ele continuava vivendo através, no caso, dos filhos e dos netos. O conceito hebraico é esse daí. Então, é por isso que essas mulheres chegam para Noemi e falam para ela que, primeiro, elas bendizem o Senhor e dizem que hoje, para ela ficar feliz, Noemi ficar feliz, porque Deus estava dando um resgatador, que era, no caso, Obed. Tá? Deu para entender? É isso aí. E Obed seria um homem conhecido, como as páginas das Escrituras falam dele, porque ele será, claro, né, ele será o bisavô de Davi. Então, é um nome que fica afamado, que fica conhecido, que tem fama, né, em toda a família, no caso real, a família dos reis, que, no caso, Davi será o primeiro rei de Judá, dessa família, dessa tribo. O primeiro rei de Israel é Saul, certo? Que começa a reinar em 1050. O segundo rei é Davi. Davi, então, é o primeiro rei, ele inaugura a linhagem, digamos assim, real da tribo de Judá, certo? Sim? É isso aí. Vamos lá, continuando então. Verso 15 agora, capítulo 4 de Ruth, verso 15. Quem está chegando aí, vamos observando o texto aí. Verso 15 então. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Ou seja, Obed, o seu neto, né? As mulheres estão falando para Noemi ainda. Obed, seu neto, vai ser consolador
naquilo que eu já falei, né? Porque o morto, o filho dela que morreu, né? Que foi casado com Ruth, o Malom, que morreu, ele continuaria vivendo, né? Através dos netos, né? No caso de Noemi, dos filhos, no caso de Ruth, que, claro, são os netos de Noemi, tá? E, consequentemente, da linhagem, lógico, né? Das gerações, né? Então, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Noemi estava numa idade bem avançada, nós não sabemos a idade exata, os textos bíblicos não falam, mas Noemi era uma idosa, vamos colocar assim, uma idosa. E então, na velhice, esses netos, né, esse neto Obed, os outros também, logicamente, mas seria o que? O consolador, iria alegrar o coração dela, tá? Então é isso que ia acontecer com Noemi. Pois sua nora, que te ama, olha bem, que coisa linda, gente, olha que coisa linda, que coisa bonita, olha bem. As mulheres diziam para Noemi, misericórdia, né? O consolador do teu Deus, pois tua nora, Ruth, né? Tua nora que te ama. Poxa, que coisa bacana, né? A nora amar a sogra, meu Deus, é muito bacana, é muito legal. Igual eu amo minha sogra. Ontem foi o aniversário da minha sogra, eu fui lá, né? Com todo esse problema do coronavírus, tomamos todos os cuidados, né? E tal, nós fomos lá. Poxa, né? Eu acho que Ruth amava Noemi igual eu amo a minha sogra, né? Deus abençoe minha sogra em nome de Jesus, irmã Matilde, né? Que Deus abençoe. Bom, e com a tua nora, pois tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha bem. Olha como Ruth era bem, né? Assim, considerada, né? Respeitada na comunidade. As mulheres, aqui são as mulheres judias, amigas de Noemi, que estão falando, dizendo primeiro que a nora a amava, né? Dizendo que a nora a amava, a nora que te ama, e deu a luz. Ela te é melhor do que 7 filhos. Bom, por que as mulheres disseram isso? Primeiro porque Noemi perdera os seus filhos, tá? Todo mundo sabe, né? Ela tinha os 2 filhos, Quilion e Malom. Quilion era esposo de Orfa, morreu, né? E Malom, esposo de Ruth, morreu. E Noemi então ficou sem filhos. Então, logicamente que Noemi tinha lá a sua tristeza por não ter filhos, né? Não ter mais filhos. E aí elas disseram isso para alegrar o coração de Noemi. E aí essas mulheres dizem isso, que Ruth era melhor do que 7 filhos. 7 é aquela ideia, né, de um número ideal, um número completo, um número de perfeição, né? Então, eles estão dizendo isso. Olha, a sua nora é melhor do que 7 filhos. Ou seja, a alegria que ela vai te dar, ela é virtuosa, né? E a alegria que ela vai te dar, com os filhos que ela terá, ela vai então abençoar a sua vida, né? Ela vai abençoar a sua vida, porque ela vai produzir, ela vai multiplicar, ela vai manter a descendência da sua família, do seu esposo, da sua família, do seu filho. Então, Ruth será uma bênção nesse sentido. Então, é nesse sentido aí, queridos, que ela está falando. Ruth, então, é melhor do que 7 filhos, no sentido de que Noemi não tinha mais filhos, seus filhos tinham morrido. Lógico que ela tinha a sua tristeza por causa disso, mas agora o coração de Noemi podia se alegrar, porque a sua nora, né, daria a ela, estava dando, já estava ali agora um garoto, que é o Obed, que estava, né, já nascendo e
iria crescer e depois iria abençoar, porque ele iria ter filhos também. E Obed, como a Bíblia diz, teria, por exemplo, Jessé, que é o pai de Davi, né, e segue as gerações, né? Então, essa alegria que Noemi iria, logicamente, ter, né? Então, 7 aí é a ideia de um número ideal, de um número completo, de um número, como as pessoas dizem, perfeito, né? O verso 16 diz: Noemi tomou o menino, quer dizer, tomou Obed, nos braços, né? Tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Noemi pegou o menino, colocou em seus braços, entrou na sua casa, né? E começou a cuidar dele, tá? Alguns entendem aqui no verso 16 que aqui seria uma adoção. O texto não diz isso, mas alguns acham, alguns pensam que aqui, no caso, Noemi iria cuidar do menino como se fosse dela, ou iria cuidar do menino, adotaria. Alguns entendem, acham isso. Mas o texto não diz isso, e nem o contexto dirá isso, tá? Mas alguns pensam isso, pensaram é proibido, né? Só que o texto não fala isso, tá? Mas certamente Noemi ajudou a cuidar do garoto, né? A cuidar de Obed, né? O neto, né? Dela, né? Então, o primeiro neto, porque que se saiba, os seus 2 filhos, ela não teve outros, então os seus 2 filhos morreram, então, e não tiveram filhos, pelo menos não historicamente, não registrados nas escrituras. Então é isso daí, tá? Ela iria cuidar desse garoto como se fosse seu filho, mas não no sentido de adotá-lo, não nesse sentido, né? Mas no sentido de realmente ajudar a cuidar dele, ajudar a cuidar dele. Afinal de contas, Noemi estava só, né, no mundo, e agora a família dela era Ruth e Boaz, e naturalmente isso era muito comum no contexto judaico, né? A família, né? Ali unida, e os pais, os filhos, os avós e tal, era muito comum isso, né? Bom, o verso 17 diz: as vizinhas lhe deram nome. As vizinhas, tá? As vizinhas é que deram nome, tá? Dizendo: a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha bem, o verso 17 diz que o nome do garoto é Obed. Obed significa adorador, né? Servo, adorador. Alguns dizem até que significa escravo, mas a ideia de adorador, Obed, tá? Na tradução da NVI diz assim, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, a tradução é um pouco diferente, esclarece até melhor: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed, tá? Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi, tá? Então está muito claro aqui, esse menino será um menino abençoado, ele vai fazer parte da família, no caso de Davi, claro, lógico, era o bisavô de Davi. Consequentemente, Obed também será um ancestral do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Certo? Porque a linhagem de Davi é a linhagem do Messias, é a linhagem de Jesus Cristo. Então, Obed, ele entra, logicamente, nessa linhagem, tá? Filho de um judeu muito conceituado, com Ruth, uma moabita, tá? É isso daí. Então diz Obed, o nome do garoto. O nome do garoto no hebraico é essa ideia mesmo de adorador, de servo, né? Claro, do Senhor.
E ele é o pai de Jessé. Jessé que será o pai de Davi. Então, é por isso que algumas pessoas consideram que o livro de Ruth foi escrito depois de Davi. Porque como o livro cita o nome de Davi, então o livro ele foi possivelmente escrito depois de Davi. Quando eu falo depois de Davi, porque Davi começa a reinar em 1010 a.C. Então, certamente depois de Davi. Então, pode ser um ano de 900 alguma coisa antes de Cristo, ou pouco para lá, não importa. A ideia que se tem, porque como o autor de Ruth, ninguém sabe quem é o autor de Ruth, tá? Como o autor de Ruth, alguns deduzem, acham que foi Samuel, né? Não seria impossível, mas não se sabe, não tem o nome do autor aqui no livro de Ruth. Mas diz aqui então que no caso o pai, no caso de Jessé, então pai de Davi, o grande rei de Israel, o rei que será referência e que aí que vai ser um tipo de Cristo, de reinado de Cristo, né? O rei Davi, tá? Bom, aí depois, a partir do verso 18, o livro de Ruth vai começar a fazer o quê? O livro de Ruth vai começar a falar das gerações. Notem no texto aí, quem está acompanhando na Bíblia, notem no texto aí, tá? Verso 18. São as gerações, o autor vai citando as gerações aí, tá? Deixa eu ver a hora aqui, só para a gente ver o tempo. Olha bem, ele vai citando as gerações. Então ele diz assim, a partir do verso 18: são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Olha bem, Pérez gerou a Esrom. Aqui Pérez é o filho de Tamar e Judá. Que aqui o autor ele volta lá mais ou menos em 1700, mais ou menos 1800 antes de Cristo. Ele volta para falar do nascimento desse garoto chamado Pérez, que filho de Tamar e de Judá, que vai fazer parte da linhagem de Davi, davídica, e consequentemente da linhagem do Messias. Então esse livro aqui de Ruth, ele é muito importante porque algumas pessoas ficam achando o livro de Ruth assim, o livro de Ruth é um livro de um romancezinho entre Ruth e Boaz. Não, ele é muito mais do que isso. Porque percebam o que o livro faz. O livro te dá, historicamente, a explicação da genealogia, não só de Davi, mas da genealogia de Cristo. É isso. Olha a importância desse livro. Se tirassem esse livro daqui, ficaria complicado. Não saberíamos essa ligação histórica, por exemplo, de Boaz e Ruth. Seria muito complicado, né? Uma explicação histórica, e esse livro é colocado aqui não só por causa do romancezinho entre Ruth e Boaz, porque o que está em questão no livro é muito mais do que um romance. Por quê? Porque aqui eu tenho uma moabita que entra na linhagem de Davi, consequentemente entra na linhagem do Messias, uma estrangeira. Eu já falei em outros estudos, esse aqui é o quarto estudo, se não me engano, de Ruth, né? Ou o quinto estudo de Ruth, e eu falei em outro estudo, por exemplo, a importância então que tem Ruth e o simbolismo que tem Ruth. Primeiro que a salvação de Ruth mostra a graça de Deus, a misericórdia de Deus para com o povo gentil. Há pessoas que pensam que no Antigo Testamento não existia graça. A graça de Deus existe em todo o tempo.
Não tem esse negócio de falar, não, o Antigo Testamento não tem graça, é só lei. Não tem graça sim, que só lei. A lei só vai surgir em 1450 e a graça de Deus existe desde quando, aliás, antes da fundação do mundo, a graça de Deus já começou a existir, antes da fundação do mundo, né? Então, e você nota que, por exemplo, Abraão, 2100 a.C., ele foi alcançado por quê? Pela graça de Deus. Pela graça de Deus, né? Ele foi alcançado pela graça de Deus. Então a graça de Deus existe em todo o Antigo Testamento. Em todo o Antigo. Eu costumo dizer que até a lei foi dada pela graça de Deus. Até a lei. Claro que sim. Lógico que sim. A lei mostrou para a gente, mostrou para todas as pessoas, todos os homens, a humanidade, de que ela é incapaz de salvar a si mesma, que ela é incapaz de salvar-se pelas obras. A lei é importantíssima, porque ela aponta para Cristo. Então, tudo isso é graça de Deus. Nunca deixou de existir a graça de Deus. Então, a graça de Deus sobre a vida de Ruth é algo que esse livro também ensina. A graça de Deus sobre a vida de uma boa vida, de uma estrangeira, odiada pelos israelitas, pelos judeus, e Ruth foi amada pelo povo de Israel, recebida, muito bem recebida pelo povo de Israel, né? Devido às suas virtudes, né? Especialmente em relação ao amparo que ela deu à sua sogra, né? O carinho e o amor que ela tinha para com a sua sogra, como nós acabamos de ler, que as mulheres dizendo que te ama, né? A sua nora que te ama, e eu até brinco com isso, porque é uma coisa bacana, é uma coisa legal. Então é isso daí. Então o livro ele é extremamente importante porque historicamente ele faz uma conexão entre Juízes, porque a história acontece no contexto de Juízes, né? E mais ou menos, eu já falei aqui em 1250 a.C., os Juízes começam em 1380, vão até 1050, quando o primeiro rei de Israel, Saul, começa a reinar, e esse livro mostra essa importância histórica e a importância teológica. Por quê? Porque Ruth recebe essa graça de Deus, e aí parece que está apontando para a igreja, porque é isso que dá para perceber, mostra a graça de Deus, isso na vida de Ruth, né, colocando Ruth na linhagem do Messias. É como se dissesse a entrada dos gentios na vida do Messias, tá? É como se fosse isso, né? A Ruth entrou na linhagem do Messias. É como se, claro, né, Deus estivesse apontando ou mostrando o que iria acontecer com a igreja dele, resgatada por Jesus Cristo, né, pela bondade, pela graça dele. Amém? É isso, a importância desse livro. Né? Boaz também, por sua vez, ele é um tipo de Cristo, pelo que parece, né? Como já falei em outros estudos, ele é um tipo de Cristo, ele é um resgatador, é um parente resgatador, é o Goel, né? Parente resgatador, aquele que resgata Ruth, né? Tirando-a da situação que ela se encontrava de viuvez, e resgata também, obviamente, a família de Noemi, né, de Elimeleque, né, suscitando, levantando, mantendo viva a linhagem da família. No caso, e aí é por isso que eu disse que no conceito hebraico, no caso, o morto ele continua vivendo. Parece uma coisa estranha, mas ele continua vivendo na vida dos filhos, dos netos. No caso, Malom, o morto, ele continuava vivendo, o esposo de Ruth, morto, ele continuaria vivendo na vida dos netos, dos filhos e dos netos de Noemi. Tá?
que era a mãe de Mamon, claro, lógico, né? Bom, é isso daí. Então, esse livro é extremamente importante, muito importante, lê-lo, entendê-lo, né? É muito importante, meus irmãos, e como é? Bom, aí diz aqui, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Ram gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão aqui, o Salmão lá, parente lá de Caleb, lá no início de Juízes, fala sobre ele. Alguns acham que é a mesma pessoa, outros acham que não, tá? De qualquer forma, está construída o autor está construindo uma genealogia com os personagens, com as pessoas mais importantes, tá? Ele destaca as pessoas, porque se eu tenho aqui em torno de Pérez para Ruth, eu tenho mais ou menos aí 700, 800 anos de história. É claro que não seriam só essas pessoas aqui que fariam seriam as gerações, né? Digamos assim, se eu tenho mais ou menos 700, 800 anos de história, não vão ser essas pessoas aqui que vai compor, que vai completar essas gerações. Claro que não. Aqui são homens destacados, né? São nomes de destaque aqui que eles foram tirando, que o autor foi tirando para mostrar essa genealogia de Davi e, consequentemente, do Messias, tá? Porque isso daí tudo vai ser falado lá na frente, tá? Então, Salmão gerou a Boaz, aí tá Boaz a Obed, tá? Obed a Jessé, Jessé é o pai de Davi, gerou a Davi, ele gerou outros filhos. Notem bem, Jessé gerou outros filhos, uma porção de filhos e filhas. Só que aqui só citou Davi, porque Davi é a referência, Davi é o destaque, né? É o destaque aqui que tem que ser mencionado. Então é isso que eu tentei explicar agora há pouco em relação ao número, né? Esses nomes são colocados para dar ideia, pegando os destaques históricos, mas são muito mais nomes, claro que são, né? Mas esses aí são os destaques, esses nomes. Então, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Ram gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou, cara, Boaz com Ruth, né? Gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E aí a gente fecha esse livro tão importante, tão legal, tão bom de se estudar, o livro de Ruth, tá bom? Certinho? É um livro muito importante, aconselho a lê-lo, quem ainda não leu. Quem nos acompanhou nos estudos, leu o livro de Ruth todinho, tá? Nós explicamos desde o primeiro capítulo, né? E mostramos a importância desse livro, a importância dessa história para o cânon das Escrituras Sagradas.